O título da nossa pregação é: A subida é dura, mas a vista está linda. Vamos entender esse título ao longo da pregação. Nosso texto está em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 12, mais ou menos em torno de 1150 anos antes de Cristo. Ali Eli era um sacerdote já velho, Samuel novo, um jovem homem ainda no início de seu ministério como profeta e como juiz. A arca do Senhor foi roubada pelos filisteus e levada para a terra deles, vizinha a Israel. Eli inclusive tomou um susto tão grande que caiu e morreu. E Deus disse que ia fazer um julgamento na casa de Eli. Samuel assume, vamos dizer, a liderança de Israel, não somente espiritual, mas administrativa. Eu poderia dizer o contrário, não somente administrativa, mas espiritual, que é até mais importante. Só que a arca provocou, Deus provocou por causa do atrevimento, eu dizer ousadia, mas do atrevimento dos filisteus de levarem a arca para lá. Deus provocou uma série de pestes e doenças no meio deles, e eu estou contando só o resumo. Aí eles devolveram a arca. Vá para lá, vocês só nos dá problema. Inclusive colocaram alguns ratos de ouro como oferta a Deus, porque Deus provocou uma peste de ratos entre eles e tumores malignos. Então eles devolveram a arca com algumas peças de ouro representando tumores e ratos, para mostrar pedir que Deus tivesse misericórdia deles. Então devolveram a arca para o lugar chamado Bet-Semes. Judeus de lá receberam com alegria, mas olharam dentro da arca depois de algum tempo, não respeitaram isto, e Deus então providenciou um julgamento, agora já dentro de Israel, de volta para as pessoas, algumas lá em Bet-Semes, e pediram por favor que levasse a arca de lá, e levaram então para Kiriat Jearim, ou Jearim, para a casa de um homem chamado Abinadab. Muito bem. Esse é o pano de fundo da história. Eli morto, Samuel começando o ministério de fato forte, e se impor a Israel, ou ser imposto por Deus a Israel. Quando eu digo imposto, no sentido não de força, mas no sentido de autoridade. E a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, daquele homem judeu lá. Mas a adoração nacional não foi restaurada de todo. A arca estava de volta para a terra deles, Israel. E Deus continuou permitindo que os filisteus ainda causassem problemas a Israel e perturbasse a paz de Israel. E enquanto isso, Samuel ia fazendo um trabalho silencioso, solitário, de juiz e de profeta, viajando em várias cidades e falando, julgando, pregando e tentando levar o povo de volta a Deus, que o povo estava muito longe. 1 Samuel capítulo 7, então, versículos 1 e 2, os versículos dizem assim: capítulo 7, versículos 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, onde estava a arca, como eu falei, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, mostrando que ainda estava enfrentando grandes problemas com os vizinhos. Falou Samuel, versículo 3, a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, mostrando como eles estavam longe, hein?
e os astarotes, ídolos, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Conforme falei, ainda dando muitos problemas a eles. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, uma espécie de sacrifício aqui. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa no que vamos dizer aqui, que Teu Espírito Santo nos tome nas mãos dele e nos edifique, e leve pessoas que não têm Cristo aos pés dele, esse grande e amado Salvador. Em nome de Cristo te pedimos e te oferecemos esta pregação e seus resultados. Amém. Então, era uma fase de contrição geral, em que o profeta Samuel sentiu que estava numa boa ocasião de congregar todo o povo para uma grande reunião nacional de fundo espiritual, mas no sentido de uma contrição diante de Deus, de arrependimento diante de Deus, com sacrifícios diante de Deus, uma restauração de Israel, ou uma reunião, pelo menos fazendo parte de um longo processo de restauração do povo, em que Samuel estava profundamente dedicado. Só que no versículo 7 ao 11, do 7 ao 11, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Briga. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Estavam apavorados. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, vejam aí o timing, né? a hora exata, enquanto ele estava literalmente oferecendo o sacrifício ao Senhor, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, momento exato. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-cá. Então, Samuel tranquilizou o povo, dizendo que iria interceder por eles, o que de fato Samuel fez. Nisso, os filisteus chegaram para o ataque. Começou aquela batalha, e Deus interferiu de uma maneira sobrenatural, falando aqui em estampidos. Esses estampidos não derrotaram os filisteus. É curioso isto. Os estampidos apavoraram os filisteus, perderam totalmente a concentração na guerra, na luta, ficaram em pânico, e pânico é algo que acaba com a estrutura psicológica, moral, física até de uma pessoa. Então Deus desestruturou os filisteus com os estampidos enormes. Deve ter sido trovões apavorantes, não sei se incluía raios também ali, mas é interessante que Deus não matou, ele já fez isso de outras vezes, mas dessa vez ele não matou os filisteus, e parece que nem tocou neles, apenas ele destruiu a estabilidade moral, psicológica daqueles homens. E numa guerra é absolutamente importante a concentração, a energia, a objetividade, inclusive para o exercício das estratégias de guerra e tudo mais. Aí os israelitas aproveitaram que o inimigo estava totalmente desorientado e apavorado, aí foi fácil. Mas os israelitas lutaram e eles venceram a derrota
porque Deus desestruturou a mente dos filisteus. O fato aqui foi uma grande vitória. Deus, na sua criatividade, desta vez ele optou por este rumo. Seria até um estudo interessante ver as diversas formas com que Deus se utilizou para vencer inimigos físicos, militares de Israel. Parece que cada vez era uma forma diferente. Deus é muito criativo. Versículo 12, muito conhecido, muitos sabem de cor. Apesar de que eu tenho a impressão que poucos sabem o contexto em que essa frase é dita, por isso eu estou me demorando a explicar o contexto disso tudo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, dos localidades, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda, ou pedra de socorro. Esta pedra significava então o socorro que Deus prestou a Israel. Então esta frase é muito utilizada. Até aqui nos ajudou o Senhor, ou me ajudou o Senhor. Mas é sempre bom vermos o contexto em que as palavras, as frases, as doutrinas das Escrituras estão colocadas. Procure, quando você decorar algum versículo que é bom, ou alguma passagem, além disto, tentar entender o contexto daquele versículo, para você saber ao menos o que você está dizendo. Porque às vezes você pode usar uma passagem ou uma frase de uma maneira bem diferente do que realmente quer dizer naquele texto. Seria interessante se todo mundo que dissesse continuamente: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Um minutinho aqui, uma pequena prova. Quem disse isso? Quando? Em que contexto? Querendo dizer o quê? Seria muito interessante, mas eu nunca vou fazer essa prova não, porque eu não quero ficar triste. O que acontece é que o profeta Samuel aproveita para fazer um balanço até aquele ponto. Aliás, a palavra balanço significa até aquele ponto. Ninguém vai chegar no dia 31 de dezembro de 2011 e fazer um balanço da sua loja relativa à primeira quinzena do mês de janeiro de 2012. Então, balanço quer dizer o presente para tudo aqui. E vamos examinar o presente à luz do passado. Ou dizendo de outra forma, vamos examinar o passado e como é que esse passado nos trouxe até o presente. Isso é um balanço. Não se fala em futuro. Se fala em futuro depois do balanço. Deu lucro, deu prejuízo, como é que a gente vai fazer para diminuir isso aqui? Aí tira-se as conclusões daquele balanço e se aplica para o futuro. Mas o balanço mesmo não tem nada a ver com o futuro. E é o que Samuel faz aqui. Uma época conturbada, mais uma, da história de Israel. Como eu falei, sabemos que a arca ficou 20 anos na casa daquele homem chamado Abinadab, e ninguém tratou de levar a arca para outro lugar. Talvez Samuel não cuidou disso, porque não via nem condições espirituais do povo para isso, levar por levar, ou fazer que a arca tivesse que tinha e devia ter, e voltou a ter uma posição central em toda a estrutura da adoração dos judeus naquela época. Mas talvez Samuel preferiu, corretissimamente, trabalhar o coração do povo. Não adiantava, deixa a arca lá quieta, e eu vou trabalhar aqui para ver se a gente tem condições de trazer a arca para o seio, para o centro mesmo do nosso povo e da nossa adoração. Então, naquele momento, depois de uma batalha extremamente diferente, porque causou uma comoção no povo, o pânico, o medo dos filisteus chegando, e eles estavam reunidos lá pacificamente, adorando a Deus, confessando pecados, jejuando, fazendo sacrifício. Eles estavam lá dentro de um contexto totalmente diferente do de uma batalha, de uma guerra, de uma luta, e os filisteus souberam, correram para lá
e tentaram se aproveitar do momento, e o povo se apavorou. E Samuel disse: calma, vamos interceder a Deus e ver o que esse Deus nosso faz. E Deus então fez de uma maneira sobrenatural, como já comentei, criativa, e deu uma vitória ao povo. Então, neste momento, Samuel faz um balanço curto, bem curtinho, mas carregado. Até aqui, considerando o passado e o presente, nos ajudou. Quando você diz que alguém lhe ajudou, você está reconhecendo duas coisas. Primeira, que você é fraco, ou o primeiro estava fraco naquela situação, ou incapaz, ou no mínimo carente de ajuda, sem condições de fazer tudo o que você precisava fazer. Se alguém teve que lhe ajudar, é porque você estava sem condições, não estava correspondendo à altura da força que você precisava ter para fazer aquela tarefa, seja lá o que fosse. Segundo, você reconhece que não ficou abandonado. Eu fui ajudado. Opa, então você estava precisando de ajuda, você estava carente. Segundo, você não ficou abandonado na sua carência, jogado, se vire. Não, alguém ouviu falar, alguém se condoeu, alguém exerceu amor com você, e alguém chegou junto, para você poder dizer: fui ajudado. Então Samuel vai devagarinho. Até aqui, até este momento, nos ajudou. Estávamos em grande aperto, precisando tremendamente de ajuda, e não ficamos abandonados. Fomos ajudados. Ótimo. Aí vem a pergunta: por quem? Quem foi que ajudou vocês, ó profeta Samuel? O Senhor. Uma confissão aqui de fé, uma confissão de agradecimento, uma confissão de reconhecimento da bondade de Deus, da atenção de Deus sobre eles, o reconhecimento de muitas coisas da parte de Deus com relação a eles. Não foram ajudados pela própria força deles, pela capacidade deles, que eu já disse, lutaram. Eles lutaram. Deus não tocou no corpo, até onde eu posso ver, pelo texto, Deus não tocou no corpo de um filisteu daquele. Ele apavorou os filisteus, e os judeus então lutaram e venceram. Mas, poderiam dizer, porque nós estamos bem preparados para a guerra, nos pegou de surpresa, mas você viu como nós reagimos bem? Reagimos rápido e tal, que pode até ter reagido mesmo, mas não é o que Samuel colocou em ênfase. Ele nem falou dos soldados que lutaram, do povo, se nem se pode chamar de soldado, que estavam lá de maneira, como já falei, até civil, maneira religiosa. Não foi por algum aliado também que eles chamaram algum povo ali vizinho para ajudá-los contra, que às vezes faziam isso também, de uma maneira inclusive muitas vezes errônea, que ofendiam a Deus com os aliados, mas é outra história. O fato é que foi unicamente pelo Senhor, somente o Senhor os ajudou naquele momento. Hoje é um dia propício para balanço, e esse ano tem sido tão bom para a nossa igreja, que temos o privilégio de fazer um balanço nos moldes do balanço do profeta Samuel, curtinho e bastante significativo. Até aqui, até hoje, até aqui, nós temos um defeito: olhar tanto para o futuro, que nós deixamos de contemplar, olhando para trás, coisas boas que nos aconteceram, e mais ainda, de contemplar várias situações de sufoco, de grande aperto, da onde Deus nos tirou. É um defeito nosso. Empresário,
faz um empreendimento qualquer ali, tem um plano, faz uma estratégia, e mal termina aquela fase daquele empreendimento, ele nem curte como deu certo, e a alegria por ter acertado, por ter feito algo prudente e tal, utilizou-se de estudos para aquilo, nada, ele já está pensando no próximo. E tanto que pediu a Deus, no caso do empresário crente, pediu a Deus ajuda e tudo. Aí a mãe, cujo filhinho acabou de ficar bom, depois de um sufoco de 3 semanas doente e tal, pediu a Deus não sei quantas vezes, ela está preocupada, adivinha com o quê? Com a próxima. A menina já espirrou, ela já está nervosa, já está tensa, e pouco para se lembrar, um minutinho, 1 mês atrás, 2 meses atrás, estava assim, ou muito pior, e Deus tirou. Ele pode tirar de novo, assim que Ele quiser. Se não tirar, é da vontade dEle, é um Deus poderoso, é um Deus bondoso, e pouco temos o costume de parar, para olhar para trás, e admirar as coisas que Deus fez, sempre preocupados com o futuro, com o que vem na frente. A igreja, com um corpo, ela não é exceção. Estamos sempre pensando no quê? Próxima programação, tem uns avisos no final do culto. Próxima semana vamos ter isso, vamos ter aquilo, daqui a 2 semanas vamos ter isso, vamos ter posse disso, vamos ter batismo, vamos ter aquilo. Estamos sempre pensando para frente. Próxima programação, próximo batismo, próxima conversão, próximo retiro. Tudo bem, é bom olhar para frente, aliás, temos de olhar para frente para fazermos os planos, é claro. Mas não olhar para frente a tal ponto de prejudicar ou de nos fazer esquecer de também olhar para trás, parando um pouco e contemplando o que passou. É altamente saudável fazer isso de vez em quando, como igreja. Até aqui nos ajudou uma atitude que sempre deve estar nos nossos corações: reconhecimento de que somos fracos, precisamos de ajuda. Jesus falou da igreja de Filadélfia algo interessante. Vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim, Apocalipse 3 e 8, 7 e 8, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, ou seja, Jesus Cristo. Então ele fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Conheço as tuas obras, então, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele próprio olhou para a igreja e disse: você tem pouca força. E é exatamente assim que nós devemos nos sentir. É assim que agrada a Deus, um conhecimento, uma convicção de que somos pequenos demais, fracos demais, sem condições de realizarmos nada que preste pelos próprios meios. Vocês querem ver o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Mesmo capítulo 3, versículos 15 a 17. Conheço as tuas obras. Dá até arrepio imaginar ele dizendo isso para a nossa própria igreja. Pavor, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso para a igreja. Pois dizes:
estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Oh, atitude! E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que passagem! Que passagem! Nem sabe que é infeliz, está tão cega pela arrogância, pela altivez, que nem sabe que é infeliz, e cego, e pobre, e nu. Até aqui nos ajudou. No balanço de final de ano não poderia faltar o reconhecimento sincero de como a igreja precisou o tempo todo de ajuda. E juntamente com esse reconhecimento, nós confessarmos que nós não ficamos abandonados, como eu falei. Alguém poderia precisar de ajuda, reconhecendo que estava fraco, mas não teve ninguém, ficou abandonado lá. Não, quando nós dizemos até aqui nos ajudou, opa, alguém nos ajudou. Não ficamos abandonados à própria sorte. Alguém nos ajudou, alguém nos deu a mão. Quem? Pastor Mauro? Com as suas pregações, a sua liderança e tal? Não. A diretoria da igreja? Com 1000 reuniões? Não. Os membros que deram fielmente os seus dízimos? Não. Os membros que ganharam almas para Cristo? E trouxeram pessoas para ouvirem a palavra de Deus no nosso meio? Não. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor. Maravilha. Somos privilegiados em poder exclamar como Samuel, que a nossa carência que existe é alta, ela foi suprida pelo próprio Deus. Pelas providências desse Deus, nós fomos mantidos unidos como um só corpo. Hoje pela manhã foi comentado naquela reunião, abrindo o coração, a nossa união como um ponto forte. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Se quiserem que eu chegue lá só para ler, você pode apenas escutar. A opção sua, mas eu não vou esperar muito. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós fomos mergulhados no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo nos mergulhou no Espírito Santo, e o que causa esta união entre nós é o fato de todos nós termos recebido de um só Espírito, estamos mergulhados no só Espírito e fazemos parte de um corpo onde o Espírito é o Senhor Deus. Então, se estamos unidos, isso aí é uma beleza de reconhecermos, é porque Deus nos manteve unidos pelo Espírito Santo. Ah, coisa boa, nós temos sido santificados ao longo deste ano, com as pregações, com as aulas, com os estudos. Ótimo. Quem nos santificou? É quem pregou? É quem deu a aula? Negativo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Já cheguei lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem sido santificado? Nós temos sido santificados? Ótimo. Deus nos manteve assim. Ah, nós temos crescido espiritualmente ao longo deste ano, como igreja. Está mais forte, mais adultazinha, uma adolescentezinha, não sei nem se é isso, nós somos tão novinhos como igreja.
Mas temos crescido espiritualmente? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 7, que diz assim: eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Temos crescido em número, graças a Deus. Quem os fez crescer em números? Em número. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, diz, Atos 2, 46 e 47, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, isso no começo da igreja cristã lá em Jerusalém, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, beleza, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ótimo. Enquanto isso, os apóstolos acrescentavam à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Li direito? Não li não? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Crescemos em número, tanto com conversões como pessoas que chegaram aqui. O Senhor tem nos acrescido, e assim tem sido a nossa oração desde o dia que começamos a igreja. Agora, graças a Deus pelos meios que Deus se utiliza para dar essas bênçãos. Então, graças a Deus pelos pastores, pelos que pregam, pelos diretores, pelos professores, pelos dizimistas fiéis, pelos que falaram de Cristo e trouxeram pessoas. Sim, graças a Deus por eles. Não os desprezemos. Aliás, graças a Deus por cada um que faz parte deste corpo maravilhoso. Graças a Deus pelo trabalho que Deus faz através do serviço, dos dons de cada um de nós. Sim, nós temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar. Alguns têm trabalhado muito, outros têm trabalhado mais ou menos, outros muito pouco, mas seja como for, temos muito o que trabalhar, temos muito o que fazer. Não devemos descansar irresponsavelmente no fato de que Deus é que dá tudo, Deus é que nos edifica, Deus é que faz isso. Ah, bom, Deus é que faz tudo, então eu vou fazer o quê? Uma pulga, como eu? Não, pode se chamar de pulga, de verme, fique à vontade. Mas o fato é que você tem muito o que fazer, como pulga, como verme, como seja o que for. Você tem, como ovelha de Cristo, que aliás é uma designação um pouco melhor, mas verme também é lícito, é bíblico. Ovelha é bíblico, ovelha de Cristo, cada um expressando uma verdade, seja como for, como verme, como ovelha. O fato é que você tem o que fazer, precisa trabalhar, mas sabendo que é extremamente limitado, nós todos juntos, e é um corpo muito frágil. Aí tudo bem. Mas nunca esqueçamos, a igreja nunca cai neste erro de esquecer, erro fatal, de que tudo vem de Deus, e que não passe pela nossa cabeça chegar perto da pretensão, da arrogância que chegou à igreja de Laodiceia. Não preciso de coisa alguma, sou rica e poderosa como igreja. Coitada. Então, eu não conseguiria fazer um balanço diferente do que o que estamos fazendo aqui. E o tipo de balanço que agrada a ele, com certeza, porque coloca todo mundo no seu devido lugar, nós nos nossos lugares, e Deus no lugar dele, na majestade dele. E Deus gostava que os judeus recorressem ao passado de vez em quando para contemplar as coisas boas que Deus fizera entre eles, especialmente o ato redentor de Deus de tirá-los do Egito. Deus gostava disso. E ao mesmo tempo que os judeus olhavam para trás e contemplavam e falavam até para os filhos, como eu vou ler algumas passagens aqui rapidamente, eles divulgavam para os filhos, para as pessoas ao redor, e os filhos divulgavam para os seus filhos, e ia passando adiante. Então é um costume altamente benéfico
os crentes de uma igreja de vez em quando se reunirem para parar e pensar: puxa, como Deus tem nos ajudado. Veja que interessante, eu não vou comentar muito, mas aqui, Êxodo capítulo 12, já são bem explicativos os próprios textos. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, no caso era a Páscoa, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então Deus disse: olha, os filhos de vocês vão perguntar: que história é essa? O que é isso que nós temos que comemorar aqui todo ano? É a Páscoa, que ela quer dizer passar por cima, né? Como ele disse aqui, passou por cima da casa em que estava pintado lá, melado com o sangue do cordeiro. Então, quando eles perguntarem: o que é isso? Vocês vão dizer: foi o nosso Deus que passou por cima das nossas casas quando julgou as famílias dos egípcios. Então o próprio Deus mostra prazer que o seu povo faça assim. Logo na página seguinte, Êxodo capítulo 13, na segunda parte do versículo 13 e 14 diz: mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: o que é isso? Mesma coisa. Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Passa para Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 23. Deuteronômio 6, 20 a 23. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Não foi Moisés, hein? Foi o Senhor, via Moisés e Arão, mas foi o Senhor nos tirou. Bonito isto. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Josué capítulo 4, versículos de 4 a 7, é a última que eu vou ler nesse sentido. Diz assim, Josué 4, de 4 a 7: chamou, pois, Josué e os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. Eles estavam entrando na terra prometida e precisavam cruzar o Jordão. Estava cheio na época, e Deus providenciou para que o Jordão se dividisse em dois. Parou no meio ali, fazendo uma brecha de terra, uma passagem para os israelitas passarem por ali, como ele fez no Mar Vermelho 40 anos antes. Agora ele faz com o Rio Jordão para entrarem na terra prometida. Então o rio parado de um lado e parado do outro, e a terra no meio. Josué então disse: cada um pegue uma pedra. Aqui estou no versículo 4 do meio: e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? São pedras como outras quaisquer? Não. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus gosta. Deus pensando lá na frente: façam isso para vocês passarem para frente. Então, de vez em quando, como igreja, vamos fazer isso: parar e olhar para trás e cantar as maravilhas de Deus. E quanto ao futuro daqui para frente,
Não vou falar hoje de futuro. Parece que Samuel também não queria pensar muito no futuro naquela ocasião. Claro, todo líder tem que pensar no futuro. Mesmo assim, escrevendo depois, olhando para trás, ele fez um comentário nos versículos seguintes, 13 e 14, voltando a 1 Samuel então, capítulo 7, agora nos versículos 13 e 14, logo a seguir da história que eu li. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a última vez que os filisteus perturbaram os judeus, porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Claro, Samuel, ao escrever isso aqui, presumo ter sido Samuel, olhou para trás, lá na frente ele olhou para trás e escreveu isso, que ele não sabia que isso ia acontecer. Olhando para trás ele disse, aconteceu, ali foi a última vez. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Israel, passa para cá. As cidades que vocês levaram de nós anos atrás, passa para cá. Se não passar, não, leve. Estavam apavorados com Israel, por causa do Senhor. Desde Ecrón até Gate, e até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Ora, um povo que no dia a dia reconhece estar sendo ajudado por Deus, tem o seu futuro garantido. Isso é óbvio. Então, se essa for a nossa atitude como igreja, constantemente estarmos parando, refletindo, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa impotência, e que nós temos sido ajudados, não deixados à própria sorte, e ajudados por o Deus maravilhoso do céu e da terra, se fizermos isso continuamente, não tem perigo, que esse Deus estará sempre ao nosso lado, nos ajudando. E um ano a mais para ele, depois outro, depois uma década, não vale coisa nenhuma, é um prazer que ele tem, é uma alegria que ele tem no coração dele, ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele próprio Cristo, ajudar a sua própria igreja, e o Espírito Santo ajudar a igreja de Cristo. Então que esse ano, a gente olhando para trás, possa se alegrar, e que ano a ano, possamos fazer isso, talvez até menos de ano a ano, fazer esse tipo de balanço, se não de uma maneira tão formal, mas pelo menos nas nossas conversas, nos nossos abrindo o coração, nos nossos estudos bíblicos talvez venhamos a ter, sei lá, no nosso dia a dia, nós louvemos a Deus pelo passado. Nunca o pedido de agradecimento a Deus por um retiro, por exemplo, é perto de ficar proporcional à quantidade de pedidos antes, quando ele era futuro. Vai ter um retiro de crianças, um retiro da igreja inteira, de casais, aí oração, abençoa o nosso retiro, abençoa isso, e a parte financeira, e vamos lutar, e muitos querem ir, não tem dinheiro, e o pregador não aceitou, chama outro pregador, e ora, e o hotel não deu certo, está lotado, procurou outro hotel, e vai, e ora, e chegando perto, falta só um mês, falta só 15 dias, uma semana, e orando mais, falta só um dia, e os líderes, os organizadores, angustiados, com 1000 problemas, e orando a Deus, oram e vão. Aí voltam. Talvez na noite do domingo em que voltaram, eu admito que alguém vai dizer, foi uma bênção, graças a Deus, Deus nos ajudou. Aí chama os participantes na frente, canta um hino muito bonito e tal. Ali encerrou. E não se fala mais naquele espetacular encontro, pelo qual, quando era futuro, oramos, pedindo ajuda. Aí Deus ajuda. Aí quando passa, obrigado Senhor, foi bom, joia, massa. Aliás, para o ano vai ter outro. Vamos orar pelo outro. Eu não sei como é que Deus não se irrita com isso, se é que não se irrita mesmo, não sei. Gente, já vão me importunar de novo. Pedindo, tudo bem, podem pedir, eu autorizei nas escrituras, podem pedir, que eu sou grande demais para dar o que eu quiser para vocês, mas, por favor, um
Não daria para me agradecer, a menos 2 semanas depois do evento? 2! No outro domingo e ainda no outro, nas suas casas, nos seus encontros, sei lá, desaparece. Cadê a gratidão? Cadê o reconhecimento? Mas é porque nós temos esta mania, como eu disse no começo, para frente, para frente, para frente, para trás, acabou, passou, para frente. Não é só assim. Então, saibamos fazer este balanço, olhando para trás, de uma maneira mais efetiva, mais forte. Agora eu quero encerrar, tocando rapidamente no nível pessoal. Estou falando o tempo todo sobre igreja, igreja, igreja. Aproveite, irmão e irmã em Cristo, para refletir pessoalmente sobre a sua vida, o seu caminhar até aqui. Mesmo antes de chegar ao topo de uma montanha, o alpinista para, de vez em quando ele tem que parar, inclusive, para descansar, se fortalecer, se maravilhar com a vista, que até aquele ponto já está muito bonita. Ele não chegou ainda a 1/3 da alta montanha que ele quer chegar, no pico lá, mas já está bonito a 1/3 da caminhada, para ele parar e orar e olhar, que coisa linda aqui. Depois ele toca para frente, ele sabe que tem muito aqui ainda subir, mas seria uma pena se um esportista deste, já a 1/3 do seu caminho, uma vista muito bonita, não tanto quanto será lá em cima, mas já muito bonita, ele nem olha, faz se irritar porque está na hora de ir para a próxima etapa e vamos logo, está todo muito mole aqui, vamos subir, e ele só pensa em subir, para, relaxa, curte a subida e aprende a dizer: puxa, a subida é árdua, mas a vista já está tão bonita. Título da pregação de hoje. A nossa subida é dura para o céu, e vai ser belíssimo quando chegarmos lá, mas não significa que ao longo desta nossa escalada já não há vistas para contemplar. Samuel contemplou: olha aí que maravilha, até aqui nos ajudou o Senhor. Seu profeta, mas o Senhor não sabe o que vem pela proa ainda. Nem quero pensar nisso agora, eu quero olhar para trás. Pastor, nossa igreja tem muito o que fazer. Nós também falamos hoje de manhã, não só os pontos positivos, mas alguns pontos negativos. Temos muito que aperfeiçoar. Eu sei, mas não quero falar nisso agora. Quero olhar para trás. Então, na sua vida, não leve para a sua vida cristã essa mania que todos nós temos de só para frente, para frente, para frente, e nunca curtir o que já podemos curtir em Cristo, do que Ele tem nos dado. Há momentos gostosos, irmãos, que você já passou, de grande livramento, de grande alegria, e que você viu inimigos totalmente confusos e caindo, feito um pato, abatido por um tiro na sua frente, bufo, como os judeus viram os grandes filisteus totalmente confusos lá, apavorados, e foi mole naquele dia vencê-los. Você poderia falar muito disto na sua vida, eu sei, eu na minha, momentos de vitórias, momentos de alegrias, momentos de muito gozo, tivemos. Então por que não enriquecer mais o nosso coração nos lembrando, não enriquecer o coração de irmãos e amigos ao redor falando, e agradar o coração de Deus falando nessas coisas. De vez em quando faça uma pausa e olhe ao seu redor, admirando o que Deus tem feito por você, admirando onde você já chegou, a um ponto que parecia impossível. Outro dia eu vi uma crente madura dizer: puxa, eu não sabia que Deus ia me levar a esse ponto de sofrimento, e que iria me permitir suportar. Essa segunda parte é que foi boa. Eu não imaginava que Deus ia me levar a esse
ponto de sofrimento, e não estou dizendo que Deus está sendo malvado comigo, mais exigente do que eu pensava, não é esse aspecto que eu quero falar. Eu quero falar no que eu vou dizer agora. Eu não imaginava que Ele me levando a este ponto, que permitiu que eu chegasse, que Ele me permitisse suportar. Então, você já pode ter adquirido um ponto na sua vida e passado por obstáculos tais que você nunca imaginaria poder alcançar. E está aí. Está aí. E com alegria no coração, repartindo com tristeza, mas sempre será assim na vida, com dificuldades, mas com alegria, com paz. Eu quero encerrar lendo Salmo 71, 5 e 6, quando o salmista fez isso. Salmo 75, versículos 71, versículos 5 e 6. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Olhando para onde? Para trás. Parece que era alguém já de idade, e que estava se aproximando da velhice aqui. Desde a minha mocidade. Versículo 6. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Olhando para onde? Para trás. Do ventre materno Tu me tiraste. Para trás. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para trás até o presente. Depois ele fala do futuro, inclusive versículo 9 e tal. Mas aqui ele para e reflete o que Deus tem feito por ele. Que você possa fazer da mesma forma para dizer constantemente: até aqui tem me ajudado o Senhor. Uma palavra final aos que não são discípulos de Cristo ainda. Pergunto a você: o que está faltando para você chegar a Cristo e dizer: Senhor, eu quero começar esta escalada para o céu? Que eu não dei nem o primeiro passo, porque nem entra na estrada para o céu se não for através do Senhor Jesus Cristo. Então pode ser religioso, pode crer em Deus, acreditar em Deus, mas se não for alguém derramado por Cristo, apaixonado por Cristo, que já se entregou a Cristo, não tem contato com Deus esta pessoa. Agora, como Cristo diz para a Laodiceia, você pensa que é isso, você nem sabe que é infeliz. Acontece com muitas pessoas religiosas exatamente isso, nem sabem que são infelizes, pobres, cegas e nuas de espírito. Nada, zerado. Pensa que é feliz ilusoriamente e não é. Então, eu diria que até fazer um balanço desse não dá. Como é que você vai fazer um balanço de uma empresa que nunca abriu? Não dá. Como é que você vai fazer o balanço de uma viagem de carro se você nunca saiu nem do lugar? Não tem nem viagem para avaliar e fazer balanço. Então eu estive falando aqui o tempo todo para pessoas que estão no meio, em plena viagem para o céu, e dei o exemplo aqui no final de uma montanha, a gente subindo até chegar lá no céu finalmente. Mas procure começar esta viagem, esta escalada, para poder ao menos ter um balanço para fazer, e certamente, se agir como Samuel, esse balanço será sempre espetacular. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como eu pedi no começo, utilize-a para nos edificar, aqueles que já somos crentes, e para salvar os que ainda não têm salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor, e muito obrigado, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Em nome de Cristo, amém.